Semana passada, a pastora Solange estava falando sobre alguns personagens da Bíblia. Vocês lembram disso? Ela citou alguns. E tem um, em especial, que além de eu estar algum tempo já lendo alguma coisa sobre ele, a história dele fala muito comigo. Quando eu começar a falar, vocês vão ver que fala realmente. Mas é uma coisa impressionante, quando a gente separa algo para falar e começa a escrever, Deus fala conosco, em primeiro lugar, e trata na nossa vida. E essa semana toda, antes de eu saber que eu ia pregar semana passada, eu estava lendo, estudando sobre esse personagem. E eu vi muitas coisas que aconteceram na vida dele, que precisavam ser mudadas na minha vida. E logo depois o pastor Dovico me fez o convite para estar pregando. E não tinha nada melhor para me repartir com vocês do que aquilo que eu acabei de receber do Senhor na minha vida. Então eu espero que seja tão bom para vocês quanto tem sido bom para mim. Tá bom? Amém? Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Números. Ou melhor, no livro de Juízes. Juízes. Se você quiser colocar um tema para o que nós vamos falar essa noite, o que Deus tem colocado no meu coração sobre isso é escolhas. E aí você pode colocar um ponto de interrogação depois das escolhas. Porque nós é que fazemos as nossas escolhas. Então, Juízes, capítulo 13, verso 1 ao 5, nós vamos falar sobre Sansão. Não se identifica comigo, Sansão? E revela aquilo que tu quer falar em nós. Portanto, Senhor, usa nessa noite a tua palavra de uma forma abundante, eficaz e contundente em nossas vidas. E nós te damos louvor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então a história de Sansão começa com um milagre e uma promessa. A mãe de Sansão, que ainda não era mãe dele, mas era estéril, não podia ter filhos. E um anjo do Senhor aparece a ela e diz que ela vai ter um filho. E esse filho é escolhido desde o ventre da sua mãe, desde antes do seu nascimento. Ele é escolhido por Deus, separado por Deus. E ele tinha uma missão. Ele ia iniciar a libertação do povo de Israel. Nasceu com uma missão. Então, o pequeno Sansão, quando nasceu, se você quiser anotar aí, o nome de Sansão significa pequeno sol. Sansão significa pequeno sol. Ou também luz num tempo de trevas. Essa era a esperança para o povo de Israel. Sansão, uma luz num tempo de trevas. E Sansão começou a crescer, sabia das suas obrigações, sabia dos votos que ele tinha que cumprir como um escolhido de Deus. E se você quiser marcar em Números, capítulo 6, do verso 2 ao 8, fala lá quais são esses votos. Mas nós vamos resumir aqui. Era 3 coisas que ele não podia fazer. 3. Assim, 3. 3 coisas. Não beber vinho. Não comer coisa impura. E lá em Números fala mais ainda, comer coisa impura ou tocar em cadáver. E não cortar o cabelo.
Eram as três coisas. E Sansão cresceu ouvindo isso, sabendo isso e praticando isso. E assim como nós, Sansão, enquanto pequeno, obedecia a tudo. Mas chegou um tempo, assim como nós, assim como a canção, olha assim, e que Sansão cresceu. E começou a ter as suas escolhas. E quando nós crescemos e começamos a ter as nossas escolhas, nós começamos a achar que sabemos muitas coisas. Não é assim? E começamos a pensar que não precisamos mais de tantas regras, né? Os jovens vão passar por isso, os adolescentes. Não precisamos de tantas regras. Não precisamos de tantas. Podemos decidir livremente. E realmente podemos. Deus nos deu a liberdade de decidir. Mas existe uma decisão baseada naquilo que Deus quer, baseada naquilo que Deus preparou para nós, e existe uma decisão em que nós tomamos completamente fora do contexto do conselho de Deus. Não é do conselho de igreja, não é do conselho das pessoas, mas é do conselho de Deus, aquilo que Deus preparou para nossas vidas. Você sabe o que Deus preparou para a sua vida? Sabe? Ou não? Deus preparou o que para nós? Ninguém arrisca? Ninguém arrisca nada? Salvação? A Bíblia diz que nós podemos escolher duas coisas, né? O bem ou o mal. Se escolhermos o bem, o que acontece? As bênçãos virão sobre ti e feliz será. Se escolhermos o mal, arcamos com as consequências do mal. Certo? Nós somos livres para escolher. E esse moço começou a escolher. Começou a crescer. E ele saiu um dia. Sansão. Eu contava até hoje para o Abner, quando nós éramos jovens, né? Que eu ainda sou jovem. É que agora eu sou jovem há bastante tempo. Já tenho bastante tempo que sou jovem, né? Mas sou jovem ainda, né? Mas quando tinha menos tempo de jovem, a gente saímos para visitar outras igrejas. E naquele tempo era comum, né? A gente saía e arrumava uma namorada aqui, uma namorada ali nas igrejas. Isso antes de ganhar um novo coração, gente. Né? E a gente escolhia para onde queria ir, escolhia o que queria fazer, escolhia onde ia visitar. Nós escolhíamos várias coisas. E nem todas as coisas, apesar de estarmos dentro da igreja, nem todas as coisas eram da vontade de Deus. Nós fazíamos muito a nossa própria vontade. E às vezes, as consequências eram terríveis. E esse moço saiu um dia, Sansão, que ele tinha uma missão de libertar o seu povo, e viu uma mulher. Devia ser uma mulher muito bonita, né? Que a Bíblia diz que ele viu uma mulher do povo inimigo, o povo que ele tinha que combater. Mas a Bíblia diz que, na hora, os olhinhos de Sansão brilharam por aquela mulher. E ele se apaixonou por ela. E aí, meu amigo, quando se apaixona, vou falar uma coisa, só Deus para dar um jeito. Porque nada mais dá jeito. É só oração. E Sansão se apaixonou por aquela mulher. E quis casar com aquela mulher. Sansão, depois que ele saiu assim, vamos dizer, já cresceu um pouco, saiu da tutela dos seus pais, a primeira decisão que ele toma tem consequências trágicas na vida dele.
Mas não porque ele tomou a decisão dos seus pais, mas também sem consultar a Deus, sem buscar ao Senhor. Ele decidiu por aquilo que seus olhos viram. E os olhinhos brilharam. E Sansão se apaixonou. E aquela mulher do povo filisteu foi lá e agarrou Sansão. E aí, quando Sansão vai um dia, só para depois falar da história para vocês, vai um dia visitar a noiva dele lá, com os pais, um leão vem atacar Sansão. E a Bíblia diz que Sansão, ele pegou o leão e rasgou o leão ao meio, como quem rasgasse um cabrito. Tal a força de Sansão. E jogou na beira do caminho e continuou andando. Continuou e foi lá conversar com a sua noiva. Depois, passado algum tempo, Sansão, ele vai voltar lá para o seu casamento. Ele era decidido. Ele queria casar com aquela mulher. Mesmo estando errado. Menos seus pais falando que estava errado. Ele continuou. E ele foi encontrar novamente com sua noiva para o seu casamento. E o leão que ele havia matado estava lá jogado no caminho ainda. E quando Sansão passou, ele viu lá na caveira do leão, na carcaça do leão, havia umas abelhas. E havia ali um favo de mel. E Sansão fez o quê? Foi até lá, pegou o mel e saiu comendo o mel pelo caminho. Veja como acontece nas vidas da gente. Sansão fez uma escolha errada. Escolheu uma mulher que ele não podia casar. Insistiu. Foi casar-se com ela. E aí, o primeiro voto de Sansão é quebrado. Ele tocou num cadáver e comeu uma coisa que era impura para o seu povo. E para ele, estava tudo normal. Ele queria ver a noiva. Ele queria ver aquilo que estava lhe dando prazer. E sabe que muitas vezes acontece? Na minha vida, na nossa vida, nós começamos a comer o mel da caveira e não percebemos. O mundo, a vida, as circunstâncias nos oferecem coisas boas, coisas que são agradáveis, coisas que nós achamos que vale a pena, mas que não é da vontade de Deus. E nós estamos lá, comendo mel na caveira. Ou seja, estamos fazendo algo errado, mas que parece muito bom aos nossos olhos. E começam as consequências. E esse jovem vai indo, vai caminhando. Esse casamento, depois que você for lá, ele terminou nas festividades do casamento. Sansão nem mesmo morou com essa mulher. O casamento terminou antes de começar. Mas ele queria. E foi. Então, ele quebrou já o primeiro voto. E escolhas erradas nos levam a procurar alegrias ou prazer naquilo que não agrada a Deus. Mas as consequências, não tem jeito. Uma vez feito, nós temos que assumir. E Sansão continuou. Depois, nesse mesmo episódio do casamento, primeiro ele comeu mel na caveira do leão. Tocou no animal impuro. Ele quebrou o primeiro voto que ele não podia quebrar. Depois, quando chegou lá, em seguida, Sansão quebrou o segundo voto. Do homem que é escolhido de Deus. Diz que ele deu uma festa, como era costume da região. E aí eu fui pesquisar como era a festa, como era o costume da região. A festa, o costume da região, era uma festa de 7 dias. Com muita comida e com muito vinho. E todos, inclusive o noivo, era o primeiro a beber. Assim, nós também
por causa das circunstâncias, por causa do local, por causa dos nossos amigos, por causa das nossas influências, nós acabamos não nos posicionando para aquilo que Deus nos chamou, para aquilo que Deus nos escolheu. E acabamos fazendo aquilo que não agrada a Deus, por causa do lugar que estamos, para agradar outras pessoas, para ficar bem no meio em que vivemos, no meio em que estamos. E nós procuramos agradar todo mundo, mas não agradamos a Deus. E Sansão seguiu. O casamento, depois você vai ver que não deu certo. A mulher dele foi dada para outro. Sansão destruiu os portões da cidade. Mas depois diz que Sansão, esse olhinho de Sansão, vou falar um negócio, gente. Sansão desceu para Gaza, uma cidade chamada Gaza. Chegando lá, Sansão viu uma prostituta. E a Bíblia diz que Sansão foi e dormiu com ela, ficou com ela. O olhinho de Sansão não podia ver nada. Mas Sansão continuou. E ele apaixona-se por mais algumas mulheres. Mas teve uma mulher que iria dar um fim, ou iria ajudar no fim da história de Sansão. Sansão encontra outra mulher que não é do seu povo, que não é para ele nem sequer olhar. Mas Sansão escolheu o quê? Eu quero essa outra mulher. E essa aí, o nome é mais comum. Nós conhecemos ela, né? O nome dela, Dalila. Já ouviram falar? Dalila? Então, Sansão conheceu Dalila. Ele quis ela, quis Dalila. E quando os filisteus souberam que Sansão queria Dalila, eles foram logo e ofereceram dinheiro para Dalila. Para Dalila conseguir que Sansão revelasse o seu segredo. O segredo da sua força. Como Sansão podia ser tão forte. Sansão, num episódio um pouquinho antes, ele matou 1000 homens de uma vez só. E os filisteus não conseguiam vencer Sansão. Então queria saber como poderiam vencê-lo. E viram em Dalila a esperança deles. E ofereceram muito dinheiro para ela. E ela, lógico, né? Muito dinheiro, vou entregar a Sansão. E Dalila, como, não vou dizer todas as mulheres, né? Mas a maioria das mulheres, quando quer uma coisa, consegue, né? A mulher insiste, fala, insiste, né? A mulher começa falando num tom meio assim, bravo, né? Tem que fazer assim, 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 assim. Se você resistir muito, aí ela começa a falar num tom mais suave, mais tranquilo. Ah, vai, faz. E vai indo. E Dalila foi fazendo assim, até que Dalila conseguiu. E Sansão, antes de quebrar o seu último voto, ele fez uma coisa assim que parece bobeira. Eu comentava outro dia com alguns, até com o Edivaldo, acho que eu comentava, que parece bobeira, mas se torna comum no dia a dia e nós não percebemos. Sansão começou a mentir para Dalila. Ora, ele falava que a força dele, se fizesse tal coisa, ele perdia a força. Ou se fizesse uma outra coisa, se amarrasse ele com cordas, ele foi falando. Até que ele revelou o segredo para Dalila. E aí, Dalila, sabe o que ela fez? É uma cena muito bonita. Ela falou: Sansão, deita aqui no meu colo. Eu vou te fazer um cafuné. E Sansão, a Bíblia diz que Sansão deitou no colo de Dalila. E ali dormiu. E enquanto ele dormia ali, ela chamou um homem. E esse homem fez com que Sansão quebrasse o último voto que ele não podia ser quebrado. Ele rapou a cabeça de Sansão. E alguns dizem, alguns pensam, que a força de Sansão estava no cabelo. Mas a Bíblia não diz isso.
A força de Sansão estava no Senhor. Mas como Sansão quebrou os votos que ele tinha feito com o Senhor, a Bíblia diz que quando raspou o cabelo de Sansão, o Senhor saiu de Sansão. O Espírito do Senhor saiu de Sansão. Porque Sansão havia primeiro deixado o Senhor. E aí quando Sansão perde suas forças, quando ele se torna uma pessoa comum, quando ele não cumpre os seus compromissos com Deus, e o Senhor tira de Sansão a sua força, a primeira coisa que os inimigos fizeram, quando pegaram Sansão, os filisteus, sabe o que foi? Por onde foi que Sansão começou a cair, vocês lembram? Quando ele viu a mulher, não foi? Depois Sansão, de novo, viu uma prostituta e foi ter com ela, não foi? Depois Sansão viu outra mulher, Dalila. E a primeira coisa que os filisteus fizeram quando pegaram Sansão, sabe o que foi? Furaram os 2 olhos de Sansão. E a promessa de Deus na vida daquele jovem, como é que ia se cumprir agora? Como é o nome de Sansão? O que significa, vocês lembram? Sansão é pequeno sol, ou luz em tempos de trevas. Agora Sansão estava em trevas. Seus olhos não podiam ver mais. E como é que o pequeno sol agora iria libertar seu povo? Se ele mesmo não sabia para onde ia andar, para onde ia caminhar. Temos que tomar cuidado com nossas escolhas. Porque as coisas não acontecem de uma vez só em nossas vidas. As nossas escolhas vão gerando um processo. Vai desencadeando as coisas. E a Bíblia diz que uma treva chama outra treva. Que um pecado atrai outro pecado. E foi assim na vida de Sansão. Uma coisa depois da outra, uma coisa depois da outra. E agora Sansão não mais via. Os 2 olhos furados. Cego dos 2 olhos. Mas ainda não foi o bastante. Eles prenderam Sansão. Amarraram Sansão com algemas de bronze. Sansão agora era prisioneiro, estava confinado e cego. Sem liberdade. Mas ainda não foi o bastante. E na prisão, eles colocaram Sansão para girar um moinho. E Sansão ficava dando voltas naquele moinho. E sabe o que eu vejo nisso? Que quando nós escolhemos errado, quando nós fazemos escolhas erradas, nós perdemos a nossa direção. Não conseguimos ver o que Deus quer para nossas vidas. E nós andamos sem sair do lugar. Nós não progredimos, não avançamos, nós não prosperamos. Nós andamos em ciclos. Nós gastamos nossas forças e não chegamos em lugar nenhum. Escolhas erradas. E Sansão, aconteceu isso. E o pior ainda, estava por vir. O pior ainda estava por vir. Não acabou aí. Eles trouxeram Sansão para prestar junto com eles culto ao Deus deles, ao Deus Dagom. Porque eles diziam que o Deus deles entregou Sansão na mão dos filisteus. E a expressão que eles usaram foi essa: tragam Sansão para nos divertir. E Sansão, aquele que iria libertar o povo, agora estava cego, acorrentado e divertindo os seus inimigos num culto pagão. E a minha pergunta, e a pergunta que eu fiz para mim, é essa: em que reino nós estamos dando alegria? Em que lugar
nós estamos dando alegria? Em que lugar, em que reino nós estamos divertindo? Onde a nossa presença está sendo agradável? Onde nós estamos indo? E parecia que era o fim da vida de Sansão, não é? Cego, preso, sendo ridicularizado, sendo tido como um palhaço para seus inimigos. Aquele que era para ser o pequeno sol, a luz num tempo de trevas. E que o anjo do Senhor disse, ele vai iniciar a libertação do povo de Israel. Agora estava na mão dos inimigos. E antes de terminar, o que eu quero dizer, porque eu identifiquei muitas coisas na minha vida. Eu tenho certeza que você também, enquanto eu falava, algumas coisas passaram pela sua cabeça. Mas o que eu quero dizer é que, assim como Sansão, Deus não desistiu de Sansão. Não desistiu de mim. E Deus não desiste de você. Não desiste de você. E Sansão começou o processo de libertação do seu povo. Depois nós fomos ver lá no final, no capítulo 16, no verso 28, no verso 30, né, eu vou falar aqui, depois se você quiser ler, mas diz que Sansão pediu para o moço colocar ele perto das colunas centrais do templo. E naquele templo onde Sansão estava ali divertindo os filisteus, estavam todos os chefes dos filisteus. Todos. E todos eles estavam ali reunidos. E Sansão, ele, durante todo esse tempo que nós vimos aqui, ele não se dirigiu nenhuma vez ao Senhor. Ele tomou todas as suas decisões. Ele fez tudo aquilo que ele achava certo fazer. Ele errou muitas vezes. Mas no final, a Bíblia diz que Sansão orou a Deus. E aí, que eu quero dizer assim, quando nós chegamos a Deus com o coração arrependido, com o coração contrito, com o coração quebrantado, não importa o que você fez, não importa o que nós fizemos, Deus atende as nossas orações. Ele ouve as nossas orações. E naquela última oração de Sansão, ele falou assim, Senhor, dai-me forças mais uma vez, para que eu vingue pelo menos um dos meus olhos e acabe com todos os filisteus. E Sansão empurrou as colunas do templo, e o templo veio abaixo. E a Bíblia diz que Sansão morreu junto com os filisteus. Mas diz também que na sua morte, Sansão destruiu mais filisteus do que em toda a sua vida. Então Deus cumpriu o propósito dele na vida de Sansão. Poderia não ser desse jeito, se ele tivesse feito outras escolhas. Poderia ter sido diferente a história dele. A minha história poderia ter sido diferente. A sua história pode ser diferente. Deus tem um plano para você. Deus tem algo reservado para cada um de nós. E Ele quer cumprir na nossa vida aquilo que Ele tem reservado para nós. E Ele vai cumprir. Nós podemos ajudar ou podemos atrapalhar. Nós vemos que Sansão, atrapalhou o processo de Deus. Nós podemos atrapalhar Deus em nossas vidas. Sabe o que é muito comum fazer? Nós tomamos uma decisão. E depois que tomamos a decisão, nós vamos buscar a Deus. E pedir para que Deus nos ajude naquilo que nós já estamos fazendo. Mas sabe o que acontece? Deus é misericordioso. E não há nada que seja
impossível para Deus. Não há nada. Você pode estar pensando em qualquer coisa. Não há nada que seja impossível para Deus. Nada. Pensa em uma coisa que você acha que é impossível, que você já falou. Isso na minha vida nunca vai acontecer. Para Deus não é impossível. Ele pode fazer. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer muito mais. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos andar junto com o Senhor. Nós precisamos consultar aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Por isso que é muito importante tempo de leitura da palavra, tempo de oração, falar com Deus e ouvir a Deus. E quando nós tivermos que tomar alguma decisão, quando nós tivermos que fazer algo, consulte ao Senhor. Eu tenho 3 filhas, né? Eu sempre falo isso. Os filhos, eles de uma forma assim, eles sabem usar um psicológico com os pais, né? Principalmente quando tem que tomar alguma decisão. Hoje já são todas grandes, né? E a mais nova já tem de 21 para 22 anos, né? É isso? Acertei? Tá vendo? Mas quando elas menores, eu não sei se com vocês acontece isso. Elas precisavam fazer alguma coisa, ou sair para algum lugar, com alguma amiga, algum amigo. E geralmente quando é assim, elas não ligavam, não vinham pessoalmente falar, né? É por telefone. É desse jeito assim, ó. A turma aqui está combinando de ir lá na Pitinina. Tá. Não, mas tem que dar resposta agora, tem que ser agora, tem que falar agora. E a gente na pressão, dificilmente tomamos as atitudes corretas. Então, desde muito tempo, eu coloquei uma regra lá em casa. Tem que ser agora. Você precisa da resposta agora. Se precisa da resposta agora, é não. Se eu puder pensar um pouquinho, eu vejo coisa. Mas se for agora é não. Não. Aí você fala assim, não pai, mas tem que falar agora. Agora? Não. Na pressão, é não. Se eu puder pensar um pouquinho, pode ser que seja um sim. Mas se for agora, é não. Mas o que eu quero dizer com isso? Que às vezes, nós temos que tomar decisões urgentes. Mas nenhuma decisão na nossa vida é tão urgente que nós não temos tempo de consultar o Senhor. Nenhuma decisão. Sabe, às vezes não precisa um culto, não precisa, sabe, um cerimonial para isso. Mas, do seu jeito, consulte ao Senhor. Consulte a palavra. Consulte um irmão mais experiente. Peça ajuda. Porque as nossas decisões definem a nossa caminhada. Como nós vamos caminhar. E Deus tem um propósito. Assim como para Sansão, para as nossas vidas. Se hoje nós estamos aqui, é porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Tem um chamado para cada um de nós. E quando você começa a tomar as decisões, lembre-se sempre, nós temos que ser igual a criança. Né, Wallace? Vem para cá, Wallace. Chama a sua turma para cá. Nós temos que ser igual criança. Sabe? Criança é completamente dependente dos pais. Precisa dos pais para tudo, não é assim? Quando vai crescendo, vai ficando independente, não é? Aí já sabe fazer o leite, já sabe cortar o pão dele, já sabe pôr no micro-ondas. E aí passa um tempo, ele já tem uma chave do portão, né, porque chega tarde. Aí passa um tempo, ele já tem um carro, pode ir para onde quiser. E vai tornando cada vez mais independente. E cada vez não vai precisando mais dos pais. Mas nós temos que voltar, sempre voltar a ser como criança. Sempre depender do pai para todas as nossas atitudes.
todas as nossas ações. Não que nós não vamos errar, mas nós vamos errar menos. Vamos acertar mais. Porque nós somos humanos. Nós vamos errar ainda. Mas quanto menos nós errarmos, menos vamos precisar consertar. Mas Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Deus quer fazer algo novo na sua vida. E ainda que você tomou um caminho errado, uma atitude errada, tomou uma decisão errada, ainda que você tenha feito isso, Deus tem algo bom preparado para você. E nessa noite Ele quer te abraçar, quer te segurar, quer te chamar pelo teu nome, quer colocar perto dele. Você pode fazer isso? Queria que você ficasse de pé comigo.